quais são as formas de internacionalização? Bom, você tem no comércio exterior, em qualquer das suas práticas, seja na balança comercial, que é a exportação e importação de mercadoria, a prestação de serviços internacionais, fretes, seguros, direitos autorais, despesas governamentais e diplomáticas, royalties, aluguel de equipamento, remessa de juros, lucros, dividendos, donativos, movimento de capitais de curto e longo prazo, com empréstimo, financiamento, investimento, todas essas contas se movimentam no plano internacional e elas propiciam, então, a identificação do que se chama usualmente de internacionalização da economia, que é a expansão máxima do comércio exterior via uma análise daquele documento chamado balanço de pagamentos. Para o brasileiro ter uma noção, o que nós vendemos e o que nós compramos? Bom, o Brasil hoje, ele vende muitos produtos primários, chamados usualmente de commodities, mas vende também bastante manufaturados. A nossa balança comercial, ela representa hoje, em termos gerais, cerca de 62% de produtos manufaturados ou semi-manufaturados e 38% de produtos primários, commodities, primários, café, soja, milho, minério de ferro, manganês, bauxita, que é o minério do alumínio, madeiras, pode ser também aí a exportação de sorgo, que é uma espécie de milho grande, derivado da família da soja, exporta produtos semi-manufaturados como o açúcar demerara é a rapadura, exporta também como manufaturado o açúcar refinado, não o refinado que nós consumimos aqui. O que nós consumimos aqui é nocivo à saúde, aquele branquinho, ele é extremamente nocivo à saúde. O melhor de qualidade é aquele açúcar equivalente ao açúcar cristal, que não contém o sódio da última camada de beneficiamento. Então, nós exportamos produto refinado manufaturado. O café solúvel também é considerado manufaturado. O óleo de soja, que a soja, quando a gente fala de soja, a gente fala no complexo soja. É o farelo, a soja em grãos e o óleo de soja. Então, o farelo é semi-manufaturado, a soja em grãos é commodity e o óleo de soja é manufaturado. Então, essa composição, o Brasil hoje é o maior exportador de carne do mundo. As três carnes, carne bovina, carne suína e a carne de frango. O Brasil é campeão mundial absoluto na exportação desses itens. Então, tudo isso aí nós exportamos. Nosso volume de comércio exterior hoje se aproxima dos 200 bilhões de dólares de exportação. Nosso potencial efetivo seria da ordem de 260, mais ou menos. Por que não acontece isso aí? Porque o mundo está enfrentando uma recessão a nível mundial. Essa recessão se origina nos países mais desenvolvidos, que são os grandes compradores. A partir do instante que eles deixam de comprar, os países deixam de vender. Então diminui o volume de comércio. Mas mesmo assim, o Brasil tem hoje uma corrente de comércio, que é o nome que a gente dá à soma da exportação e importação de mercadoria, que se aproxima dos 400 bilhões de dólares, que é praticamente 20% do produto interno bruto brasileiro. É importante e significativo para a nossa economia, o item comércio exterior. E quais seriam as vantagens que essa internacionalização traz? Você consegue obter bens que você precisa a custo mais baixo. E isso aí facilita, então, o consumo, facilita a aquisição, facilita o processo de produção em termos de integração das linhas produtivas. Porque se você consegue trazer itens mais competitivos e consegue produzir produtos mais baratos, o mercado consumidor vai absorver melhor esses produtos porque tem preço competitivo. Quais seriam as empresas já internacionalizadas no Brasil? Bom, se você analisar o universo de empresas brasileiras que exportam, nós temos mais ou menos 21 mil empresas. Só há pouco tempo é que as pequenas e médias e microempresas passaram a poder exportar, antes elas não podiam exportar. Então nós temos o dono do comércio, trading companies, que são companhias de comércio que exportam e importam tudo, sem produzir nada, são grandes intermediários. E nós temos praticamente 85% da nossa exportação representada pela participação de empresas estrangeiras aqui no Brasil. São empresas que estão aqui, participam, são empresas multinacionais. Elas atuam em vários países, elas são o grande elemento de presença na nossa pauta de exportações. Por outro lado, na pauta de importações também elas estão presentes, quase que na mesma proporção. Então, nós temos um universo grande aí de alguns milhares de empresas, mas a predominância grande de empresas internacionais. Sai mais caro produzir ou comprar? Depende. Se você tomar como base a China, para mim não serve de comparação, que a China tem algumas coisas absurdas. Eu tenho um amigo que visitou a China, entrou no território chinês por Hong Kong. Hong Kong é um enclave na China, que está integrado ao território chinês, mas economicamente está independente da China até o ano 2047.
pelo acordo feito com a Inglaterra. E a China tem, vou dar um exemplo de maneira para vocês. Meu amigo ele foi lá para comprar matéria-prima para produzir componentes eletrônicos de uma empresa que tem sede aqui em Manaus e tem uma outra fábrica em São Paulo. E lá não só não comprou matéria-prima, como ele trouxe o produto pronto pela metade do preço que custaria a matéria-prima. Como é que a China consegue esse milagre? Então é fácil. A fábrica que ele visitou tem um prédio de 10 andares, sem elevador, 400 empregados por andar, um vaso sanitário por andar e salário médio de $28 por mês para cada empregado. Está certo que a dimensão de valores é diferente da nossa. O aluguel de casa lá é $4 a $5 por mês, mas mesmo assim são aluguéis baixíssimos. Jornada de trabalho de mais de 50 horas por semana. Então eles conseguem, na fatura mão de obra, aliado a uma carga tributária quase que inexistente, um grande custo de produção baixo, a ponto de poder dar esse resultado que esse meu amigo fez. Ele trouxe o produto pronto por metade do preço que ele traria, a matéria-prima que ele precisava. Então, a China não serve de referência. Agora, se você tomar países europeus como a Alemanha, por exemplo, que é o grande exportador mundial, a Itália, a França, os países da União Europeia em geral, do lado de cá. Do lado de lá que eu digo são os países da antiga Europa Oriental, que só se integraram recentemente à União Europeia, estão num nível de desenvolvimento diferente. Estados Unidos, mesmo aqui na América do Sul, nós temos condições de comparar custos e obter custo a nível de competitivo bastante interessante. Mas nós temos casos curiosos, por exemplo, no Mercosul, a indústria automobilística argentina praticamente tem as mesmas empresas que atuam aqui no Brasil. Então, as duas indústrias integram. Eles produzem lá alguns produtos que nós consumimos aqui e consomem lá alguns produtos que nós produzimos aqui. Ainda que a balança seja favorável ao Brasil, o que tem gerado alguns problemas com a Argentina, mas acontece que é uma questão de dimensão de mercado. A indústria automobilística argentina é pouco mais de 20% da indústria automobilística brasileira. Então, às vezes surgem problemas de comparação de custos assim. Mas essas uniões econômicas regionais que eu acabei de citar têm o condão de facilitar e diminuir custos de produção e reduzir diferenças.